Capítulo 8. Uma repreensão e uma exortação. Leia Hebreus capítulo 5, de 11 até o capítulo 6, 3. Os hebreus a quem esta carta é dirigida são judeus que se tornaram cristãos, mas estão pensando seriamente em deixar tudo e voltar ao judaísmo. O apóstolo acaba de adverti-los que, se não continuarem na vida cristã até o fim, estarão perdidos e em trevas eternas. Ele não poupou palavras ao falar da apostasia e insistiu que eles se expulsassem a palavra de Deus e continuassem olhando para o Senhor Jesus Cristo, buscando-o como sumo sacerdote. Nos versículos que levam à nossa passagem atual, explicou como é possível considerar Jesus como sacerdote e por 2 vezes mencionou ser ele sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A menção desse fato agora o leva a dar aos hebreus uma severa repreensão. Primeiro, uma repreensão, no capítulo 5, de 11 a 13. O apóstolo conhece bem a mentalidade do povo a quem se dirige e assim, ao dizer que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um pensamento lhe ocorre. Ele deseja dizer mais sobre o assunto, mas o que adianta? Os hebreus não o entenderão. A verdade que ele acabara de mencionar é uma das mais profundas da fé cristã e bastante difícil de explicar. Porém, os hebreus são tardios em ouvir. Não captam muito rapidamente as verdades espirituais. Aprendem muito devagar. A verdade sobre a qual ele quer gastar tempo para explicar está além da capacidade de entendimento deles. Em 5.12, neste estágio da vida, vocês deveriam ser mestres da vida cristã. Mas em vez disso, o que aconteceu? Ainda estão na alfabetização, tendo novamente necessidade de alguém lhes ensine as coisas mais básicas da fé cristã. Todos se sentem bem ou algo diferente e especial acontece. Mas quando nossas mentes estão despertadas para conhecer melhor e mais profundamente a palavra de Deus, o progresso ocorre quando alguma coisa acontece em nossa mente. A verdadeira emoção virá, mas este não ocorre. A exortação do apóstolo, portanto, é que não devemos estar satisfeitos apenas com os fundamentos, mas devemos prosseguir além disso, rumo à perfeição, ou seja, à maturidade espiritual. Façamos isto pela vontade de Deus, certamente o faremos. Mas é claro que ninguém pode edificar sobre as verdades fundamentais se não as conhecer. Assim, o apóstolo dá essa informação nos versículos 1b2. Ele menciona 6 doutrinas básicas, que se agrupam em 3 pares. O primeiro par trata da salvação, o segundo, das ordenanças, o terceiro trata do estado final. Aquele que conhece e compreende apenas isso, ainda é um bebê que depende do leite para sobreviver. Agora é a hora de examinar. Alguns leitores perceberão que não possuem sequer um apanhado geral dessas coisas. Se é esse o caso, ainda não tomaram nem mesmo leite. Acabaram de nascer. Não estão no jardim de infância, tampouco no parquinho da escola.
O crente imaturo é aquele que entende apenas este tanto. O cristão que está progredindo se agarra firmemente nessas coisas e está agora absorvendo verdades mais difíceis e profundas. Se você tem claramente apenas essas 6 doutrinas básicas, nada mais fez do que fixar os fundamentos de sua vida cristã. Não se acomode com isso. Construa algo sobre esse fundamento. Contudo, se não possui clareza quanto a essas 6 doutrinas, você ainda não estruturou sequer o fundamento e tudo o que tentar construir no futuro com certeza desmoronará. Vejamos o primeiro par, ou seja, arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Versículo 1b. Você entende? Jamais conseguimos agradar a Deus. Portanto, resolvemos dar as respostas a tudo o que vivíamos no passado. Fazendo isso, voltamos-nos para Deus. Entregamos-nos a Ele, pedindo para que nos perdoe os pecados e nos salve. Cremos que Ele fará exatamente isso, por tudo o que já fez ao mandar o Salvador viver pelos pecadores, morrer pelos pecadores e viver para sempre para recebê-los para si. Observe agora o par final, ou seja, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Versículo 2b. Você sabe claramente para onde leva a vida cristã? Leva ao dia quando ressurgiremos da morte e seremos, até mesmo fisicamente, como Cristo. No juízo final, Deus reconhecerá abertamente quem pertence a Ele e, apesar de nossa culpa, em razão do que Cristo fez por nós, anunciará que estamos sem culpa aos seus olhos. Ressoando em nossos ouvidos essa absorção pública, prosseguiremos a santidade e felicidade do céu, onde gozaremos eternamente a presença de Deus. Agora vamos olhar o par central da passagem, ou seja, a doutrina de batismos e da imposição de mãos. Versículo 2a. Sobre o que exatamente o apóstolo está falando? Todos que estudam a Bíblia concordam que este é um trecho difícil de interpretar. O apóstolo se refere a mas se tivermos certeza do que é, saberemos se temos ou não fundamento. Nossa vida espiritual. Não é tão difícil assim. Afinal, existem apenas 2 interpretações que valem a pena considerar. A primeira acredita que os batismos de quem fala o apóstolo se refere a diversas lavagens cerimoniais que ocorriam nos dias do Antigo Testamento. Elas limpavam apenas o corpo, enquanto o arrependimento é o meio pelo qual o coração é purificado. A imposição de mãos era feita sobre um animal prestes a substituir o pecado como sacrifício ou bode expiatório. Pela fé, o adorador via seus pecados transferidos sobre o substituto, ciente de que um melhor sacrifício, o Cristo prometido, um dia viria para realmente assumir o lugar do pecador. Assim, o apóstolo se refere aos retratos de arrependimento e fé do Antigo Testamento, conforme acabou de mencionar, os quais se encontram no coração de todas as gerações de crentes. Pessoalmente, acho essa interpretação plausível, mas não me convence, pois se for verdadeira,
será simplesmente para dar voltas e uma repetição daquilo que acabou de ser falado. Eu enfatizaria que o apóstolo está falando de coisas espirituais básicas e que menciona 3 pares de verdades fundamentais. O primeiro par trata-se de como começa a vida cristã. O terceiro trata de onde vai a vida cristã. E então a parte do meio deverá tratar do que está no meio, ou seja, nossa vida cristã diária. Isso é o que me parece. A palavra batismos está no plural. O trecho de 1 Coríntios 12:13 diz que, embora nós, cristãos, tenhamos vindo de diferentes e variados ambientes, todos temos uma única experiência unificadora. Somos batizados no Espírito Santo e fomos iniciados na vida espiritual. Esta experiência é que nos torna membros da Igreja de Cristo. Por meio do batismo do Espírito Santo, nos tornamos membros. O sinal externo e visível é o batismo em água. Assim, o batismo inferior e o batismo exterior e o batismo exterior são, de fato, um só batismo, de modo que temos, como cristãos, um só Senhor e uma só fé. Começamos pelo arrependimento e fé e terminamos com a ressurreição e o juízo final. Vivemos toda a vida cristã por meio disso. No contexto da igreja, essa é uma verdade básica. Então, o que seria a imposição de mãos? No versículo 2, nos tempos do Novo Testamento, algumas pessoas tinham as mãos impostas sobre elas no dia da conversão, mas eram poucas. É mais provável que isso seja referência à imposição de mãos que ocorria quando diáconos ou presbíteros eram ordenados ou homens eram separados para a implantação de igrejas ou ministérios semelhantes. Embora Cristo seja o único cabeça da igreja, é sua vontade que cada expressão local de sua igreja seja conduzido por homens piedosos, a quem ele separou com esse propósito. As igrejas locais reconhecem publicamente a essas pessoas, separando-as formalmente mediante a imposição de mãos. É princípio básico da fé cristã que se viva dentro do contexto da igreja local, cuja submissão a Cristo é assegurada por meio de homens piedosos escolhidos por Ele mesmo. O bebê em Cristo que não entende isso será permanentemente imaturo. Quanto a mim, acho esta passagem um tremendo desafio. O apóstolo delineou claramente as questões: nós prosseguimos sempre e somos salvos ou não? Continuamos na fé ou nos perdemos? Para descobrir se estou progredindo, tenho de avaliar se estou crescendo na compreensão da palavra de Deus. Não creio que o apóstolo esteja dizendo que somente intelectuais ou sábios devam ser considerados como pessoas que crescem. A simples compreensão intelectual da verdade divina de nada vale. O entendimento maturo da palavra de Deus sempre, sem exceção, se revela em vidas transformadas. Aquele que realmente quer entender o que Deus diz será cada vez mais diferente no modo de pensar, falar e agir. Não somente isso, mas em toda a sua vida, desde chegar ao céu, será compreendido. A igreja local, a submissão a Cristo, seja garantida por homens piedosos separados por Deus para isso deixando a discussão sobre os princípios elementares, vamos em frente com a reflexão e avançaremos, se Deus quiser.